Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Meus irmãos, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês essa notícia que se encontra aqui no site do Gospel Prime. Notícia do dia 17 de fevereiro. E a notícia diz o seguinte: igrejas podem ser forçadas a realizar casamento gay na Austrália. Antes de eu fazer a menção dessa matéria, gente, eu gostaria de ler aqui com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Bem conhecido por vocês, a palavra do Senhor diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Agora vamos aqui para a matéria. A matéria é bem comprida, gente. Vocês podem conferir ela na íntegra. Vai falar muito sobre a questão de contratação de pessoas homossexuais, sobre preconceito na hora da contratação, sobre possíveis empresários religiosos. Uma coisa que eu acho até desnecessária, até porque eu nunca vi nenhum empresário religioso querer impedir a contratação de um homossexual, né? Porque se ele é crente, se ele é salvo em Cristo, obviamente que ele não vai impedir um homossexual de trabalhar, né? Como no texto que nós acabamos de ler aí, a Bíblia está se referindo a vários tipos de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Por exemplo, um beberrão não vai entrar no reino dos céus. Um ladrão, um roubador, um avarento não vai entrar no reino dos céus. E nem por isso um empresário, uma pessoa que possua um comércio ou uma empresa que seja evangélico, creia no Senhor Jesus, ele vai deixar de contratar essas pessoas. Pelo contrário, ele pode até contratá-las e tornar ciente a palavra de Deus para elas, para que elas possam ser moradores do reino dos céus, ter direito a entrar no reino dos céus. Então a matéria vem falando muito sobre isso, eu acho desnecessário, mas o ponto principal aqui que eu quero estar trazendo para vocês é esse trecho aqui. O ponto mais sensível é o direito das igrejas negarem a realizar cerimônias de casamento homoafetivo, ainda que já existam denominações que o fazem. A lei antidiscriminação poderia fazer com que o pastor ou o padre que se negasse a formalizar a união no templo fosse denunciado e, consequentemente, multado ou preso. Então, gente, vamos parar um pouquinho nessa aqui. Essa semana, gente, eu vi um link aí com a seguinte frase: Deus não aprova casamento gay porque ele não existe. Reticências. Mas se Deus não existe, então por que os homossexuais querem brigar pelo direito de se casar dentro das igrejas perante a Deus? Então, gente, quando a gente analisa essa lei, ela é sem fundamentos. Na verdade, essa lei é uma lei criada, simplesmente é uma desculpa para que Satanás venha perseguir a igreja e a palavra de Deus, que é a verdade. Porque se o fundamento principal desses seres que criam essas leis é que a Bíblia não é verdadeira e que Deus não existe, porque eles brigam na justiça com a igreja, com pastores, com padres, pelo direito de se casarem dentro dos templos que são feitos para adorarem a Deus, para se observar a palavra de Deus, se estudar a palavra de Deus, se falar em Deus, se cultuar a Deus, se adorar a Deus. Se Deus não existe, porque eles não vão se casar em um lugar onde a sua crença determina que é verdade. No que eles creem? Nada, apenas no cartório, que se casem no cartório. São umbandistas que vão se realizar seus casamentos na Umbanda. Eu acabei de ler aqui para vocês a palavra do Senhor.
E não são apenas os efeminados, e nem só os sodomitas que não vão entrar no reino dos céus. A palavra de Deus está falando aqui os devassos. A palavra do Senhor está falando sobre os idólatras. Quem são idólatras? Essas pessoas que adoram imagens de escultura, que fazem orações para imagens de escultura. Adúlteros também não vão entrar no reino dos céus. Olha aqui, preste atenção como que Deus ele é misericordioso e bondoso. Jesus, quando esteve perante a mulher adúltera, ele não a condenou. É isso que a Bíblia nos ensina, a amar e não condenar. Se eu estiver diante de um homossexual, eu não vou condená-lo, mas eu vou mostrar a palavra para ele, como Jesus falou para aquela mulher adúltera, que a lei mandava apedrejar e disse, aonde quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Esse texto aqui que Jesus está falando. Porque a palavra de Deus não é só para um tipo de pecado. Quando Jesus falou assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Enquanto nós estivermos na terra, a gente está sujeito a pecar. E nós não estamos aqui para apontar o nosso dedo para ninguém. Só que Jesus falou uma coisa para a mulher adúltera que nós temos que falar, seja para quem for, para os homossexuais, para os idólatras, para os maldizentes, para os devassos, para os avarentos. Vás e não peques mais. Eu não posso dizer que uma pessoa é do diabo, mas eu posso dizer para ela, abandona o teu pecado. É isso que a palavra de Deus sugere. Ora, quando eu digo que nós pecamos, gente, quem é que no seu dia a dia não se ira, não fala uma palavra que não deveria falar, não se reclama? E a Bíblia aqui está dizendo, os maldizentes também não entrarão no reino dos céus. É por isso que a gente tem que ser sempre humilde e ser como aquele publicano que apenas batia no seu peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou apenas um pobre pecador. Só que ao sermos questionados, nós não podemos mentir. A palavra de Deus está dizendo que todos esses adúlteros, efeminados, sodomitas, que é a mesma coisa do homossexualismo, nem os ladrões, nem os avarentos. O que é uma pessoa avarenta? A coisa mais comum de você achar hoje é uma pessoa avarenta. Vai lá no dicionário, lá e procura. Avarento significa pessoa obcecada por adquirir ou acumular dinheiro. O que você conhece? Eu conheço vários crentes avarentos. Pessoas que se dizem evangélicas, mas que o Deus dele principal é o dinheiro. Então essas pessoas também não podem atirar pedra. Então é melhor nós começarmos a observar a nossa vida. Mas uma coisa nós não podemos deixar de falar a verdade quando formos questionados. Não devemos perseguir ninguém. Devemos perseguir a nossa própria vida, o nosso próprio eu santificado perante o Senhor. Perseguir a perfeição das nossas vestes perante o Cordeiro. Como está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 21. Nós temos é que buscar estar em pé diante do Filho do Homem, com as nossas vestes lavadas e a nossa lamparina cheia de azeite. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Tem 3 coisas na terra que são eternas, deixadas por Deus. Uma é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a riqueza maior que se encontra na terra nesse momento. A segunda coisa é a palavra de Deus. É a segunda maior riqueza, ou a primeira, não sei, não dá para classificar. A palavra de Deus, ela é eterna, ela nunca vai passar. Essa palavra que está dizendo que condena esses pecados que eu li aqui para vocês e outros, que está escrito lá no Apocalipse, que refere-se à feitiçaria e outras coisas também, aos cães, né? Não vai mudar, não adianta as pessoas ficarem com raiva, não adianta perseguir, não adianta achar ruim, não adianta ter ódio. Eu vi um comentário, uma época, o Papa comentou que a Bíblia era um livro que incitava o ódio. Olha, gente, a Bíblia é um livro que manda perdoar o inimigo, orar pelos inimigos, oferecer a outra face, é um livro que fala de amor. É classificado como um livro
que incita o ódio, mas o Papa esqueceu de falar o ódio de quem que incita. Sabe o ódio de quem que a Bíblia incita? Daqueles que querem andar no pecado, nas trevas. A Bíblia incomoda e provoca ódio nas pessoas que não querem ouvir a verdade, que não têm parte com Deus, como está escrito também na palavra de Deus, né? Como não tiveram interesse por Deus e se inflamaram nas suas paixões, então essas pessoas realmente se sentem incitadas por ódio quando ouvem a palavra do Senhor. E a outra coisa que Deus deixou nessa terra que é eterna é a igreja. É a igreja, e Satanás persegue essas três coisas. Ele persegue a palavra de Deus, ele blasfema contra o Espírito Santo, ele não persegue o Espírito Santo porque o Espírito Santo é maior do que as trevas. A Bíblia nos diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então Satanás não persegue o Espírito Santo, mas usa pessoas para blasfemar contra ele. Palavras que quando as pessoas proferem, automaticamente elas perdem o direito do perdão, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E a terceira coisa que o Satanás persegue, a igreja, não a igreja ecumenista. Você pode ver que hoje há igrejas que estão aceitando tudo. Há igrejas como Bola de Neve, Sara Nossa Terra, que estão aceitando tudo. Essas igrejas não vão ser perseguidas. Não, essas igrejas elas vão participar. Elas não fazem parte da igreja salva, que vai ser arrebatada, que vai morar no céu. Gente, agora um outro ponto que eu queria ler aqui sobre essa matéria é quando eles dizem que os pais podem não mais ter direito. Veja aqui, outra possibilidade aventada é a perda do direito dos pais em escolher se os filhos devem participar de programas escolares que não concordem com seus valores. Gente, isso aqui eu só queria falar uma coisa para vocês. Deus deu aos pais o direito e o domínio sobre os seus filhos. A Bíblia diz e coloca nos pais o dever de educar e ensinar o caminho aos seus filhos. Por mais que a lei queiram inventar leis que proíba, que tire esse pátrio poder dos pais e transmita para o governo, eu quero dizer para vocês que você e eu não podemos e não devemos aceitar ou cumprir essa lei. A Bíblia nos deixa incumbido de ensinar a verdade aos nossos filhos, e não a lei nessa terra que nos impeça. E se essa lei chegar, porque essa lei, na verdade, ela está para ser aprovada na Austrália, mas como essas coisas têm andado rápido, essa lei pode vir aqui para o Brasil. E eu deixo essa dica para você. Não aceite. Quem manda no teu filho é você. E essa determinação foi feita por Deus através da sua palavra. Amém? Então, essas são as duas notícias que eu queria estar compartilhando com vocês. Espero que essa mensagem possa ter edificado a vida de vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.